Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os templos teremos o mesmo trabalho. E amanhã nós teremos uma única reunião às 9h. Uma única reunião às 9h, mas sexta-feira, todas as reuniões. Às 7, 9, 15, 19h30. Domingo teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado. Se você ainda não fez uma aliança com Deus, faça, porque Jesus está voltando. Olha o que diz aqui em Gênesis 9. Vamos ler do 18 em diante. Os filhos de Noé saíram da arca foram sem Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus irmãos. Eu me prendo aqui. E foi contar aos seus irmãos, e foi contar aos seus irmãos, e foi contar aos seus irmãos. E foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas sem Jafé, pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros, e andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. A diferença dos outros 2... de Sem e Jafé foi completamente diferente. Foram de costas até o pai e colocaram a capa no pai e depois seguiram para não verem o pai, a nudez do pai. Já o Cã viu e foi contar. Uma coisa que ninguém saberia se ele não contasse. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda: Bendito seja o Senhor de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Aí, deixa eu ler aqui para você, os descendentes de Cã. No 6, 10, 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxê, Misraí, Fute, Canaã. Estes foram os filhos de Cuxê: Sebá, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabitecá. Estes foram os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi gerou também Nimrod, primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, por isso se diz valente como Nimrod. No início do seu reino, abrangia Babel, Ereque, Acadê, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobotim, Calá, Rezém, que fica em Nínive, e Calá, a grande cidade. Mitzraim gerou os luditas, os anamitas, os leabitas, os naftuítas, os patruzitas, os casluítas, dos quais se originaram os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho,
e Etel, Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Zemareus e os Zemateus. Posteriormente, os clãs cananeus se espalharam. As fronteiras de Canaã estendiam-se desde Sidom e iam a Gerar. Chegaram a Gaza e lá prosseguiram até Sodoma, Gomorra, Admar, Zeboim, chegando até Laza. São esses os descendentes de Cã, conforme seus clãs e línguas em seus territórios e nações. Eu fiz questão de ler, porque você encontrou aqui todos que foram inimigos do povo de Deus. Filisteus, ninivitas, Jebuseus, Eveus, Girgazeus, Argeus, todos prosseguiram para Sodoma e Gomorra. Tudo que foi abominação, tudo que Deus detestou. Tudo. Os descendentes de Cã foram sempre problema, não buscaram a Deus, não reverenciaram a Deus. O que eu quero mostrar para você, tudo que a gente planta, a gente colhe. Você quer plantar paz, plante. Você quer colher paz, plante paz. Você quer colher amor, plante amor. Perdão, plante perdão. Mas você quer colher tempestade? Planta vento. Planta fofoca. Vai plantando fofoca. Queimando os outros. Apontando o dedo para os outros. Descobrindo. Expondo as pessoas. Eu nunca vi uma pessoa com esse mau hábito de expor os outros realizada, feliz. Toda pessoa envolvida em fofoca e comprometida em expor os outros são pessoas frustradas. Talvez você é uma pessoa que expõe as pessoas. Você adora expor as pessoas, fofocar sobre as pessoas. Você facilmente mancha a reputação das pessoas. Você não tem problema nenhum de ir lá e manchar a reputação de uma pessoa. Um erro dela, você sai espalhando, foi o que o Cã fez. Ele viu um erro do pai, mas que estava acontecendo na tenda do pai. Ele saiu e foi contar para os irmãos. Ele explorou aquela situação que ele não precisava ter explorado. Quando ele expôs o pai dele, ele pegou uma maldição para a vida dele, que foi até o fim dos dias. Que foi embora. Uma maldição para sempre. Quantas pessoas que têm pego com as próprias mãos maldições terríveis. Porque elas apontam o dedo, elas julgam, elas expõem as pessoas, elas são fofoqueiras, elas pesam a vida das pessoas, elas são legalistas, elas mancham a reputação. Tem gente que tem um único objetivo na vida: queimar os outros. Por insegurança, a pessoa vive para queimar os outros. Ela vive para queimar, ela adora queimar. Ela queima os outros. Ela expõe. Ela mancha a reputação. Ela adora acabar com a reputação. Ela tem dentro dela o desejo de acabar com a reputação das pessoas. A vida dela é acabar com a reputação das pessoas. É julgar de forma maliciosa a conduta, a moral. Ela vive dessa maneira. Você olha para a vida dessas pessoas, são frustradas. A vida delas é pesada.
é frustrada, elas não são realizadas, mas porque elas passaram a vida expondo, contando os segredos dos outros. Tem gente que não sabe guardar segredo. Às vezes uma pessoa em confiança, e às vezes ela mesma se faz de confiança. Eu conheço gente assim, que se faz de confiança, uma pessoa totalmente de confiança. Mas é só uma armação. É só armação. Não tem verdade naquilo. É que a pessoa é altamente curiosa e ela quer saber da vida do outro. Mas ela quer saber para ela contar. Então ela fica sabendo, ela sai contando. E conta a história de um para o outro, a história daquele para o outro. Ela conta para todo mundo a história da vida dos outros. Ela sai expondo as pessoas. Isso é muito triste. O Cã fez isso. Pegou uma maldição para a vida dele. E dele, só os seus descendentes, quem descendeu dele, foram pessoas inimigas do povo de Deus. Pessoas terríveis, que pecaram absurdamente. Como eu li aqui, todos aqueles inimigos que o Senhor desapossou na terra, da terra. Filisteus, Jebuseus, Girgazeus, todos os Zeus. Tudo que não era bom, Sodoma e Gomorra, ninivitas. Você vê que não tinha gente boa nesse meio. Do Cã, não teve gente boa. As pessoas que descenderam dele não foram pessoas bacanas, tementes a Deus. Falando assim, a família do Cã era uma bagunça. Todos os familiares do Cã sempre foram bagunçados, a vida deles sempre bagunçada. Não tinha bênção na vida de nenhum deles. Talvez você pergunte por que a sua vida é bagunçada, por que a vida da sua família é bagunçada, por que tem tanta bagunça? Por que tanta bagunça? A sua língua. Por que acontece tantas coisas? A sua língua. A sua maneira de agir. Por que hoje pessoas estão se afastando de você, talvez até da sua própria família? Talvez filhos não confiam em você. Porque sabe que você expõe, que você não guarda segredo, que não há verdade em você, que não há sinceridade. E aí você fica aí. Mas por que eu não entendo? Eu não entendo. Começa a entender. Quem fala demais pega problemas para a vida. Toda pessoa que fala demais pega problemas para a vida. E talvez esse tenha sido o seu modo de viver, a sua forma de viver. Você expõe, igual o Cã expôs. Você fala das pessoas. Você não guarda segredo. Você mancha a reputação. Aí talvez você olhe aí para sua casa. Você não é uma pessoa realizada, você não é uma pessoa feliz. Tem um monte de coisas acontecendo na sua vida, voltando contra você. E você fica perguntando por que essas coisas têm voltado contra você. E Deus está dizendo, porque a sua história é semelhante à do Cã. O Cã expôs o pai dele, quando ele deveria ter coberto o pai dele. Ele não cobriu o pai. Ele expôs o pai. Ele saiu e foi contar o que ele viu. Que ele não devia ter feito aquilo, ele não podia ter feito aquilo. Ele foi fofoqueiro. Ele manchou a reputação do pai dele. Quando ele poderia ter deixado aquilo quieto, aquilo aconteceu lá.
Ninguém tinha que saber. Mas ele foi contar. Necessidade de contar, preciso contar. Você já ouviu falar que quem fala demais dá bom dia a cavalo? A Bíblia diz que no poder da língua, que na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Quantas pessoas que não estão vendo que cada palavra que você libera é uma refeição que você serve a si mesmo. E muitas pessoas têm servido veneno, porque elas são julgadoras, elas difamam, elas são fofoqueiras, elas expõem os outros. E aí elas perguntam por que a vida delas está sem realização, a família está uma bagunça. Porque você tem plantado uma semente maldita, igualzinho o Cã. O Cã plantou uma semente de maldição e atraiu maldição para a vida dele, para a vida dos descendentes dele. Ou seja, a família do Cã sempre foi uma bagunça. A casa do Cã sempre foi uma bagunça. Às vezes as pessoas não param para prestar atenção no que elas estão fazendo, na conduta delas. É uma cegueira. E elas não veem que elas estão plantando uma semente maldita na vida. E é por isso que sempre tem coisas terríveis acontecendo. E elas morrem de vergonha. Ai, eu estou com uma vergonha. E eu tenho uma vergonha. Eu tenho vergonha. Mas passou a vida expondo os outros. Depois estão com vergonha dos acontecimentos na família. Você está com vergonha das coisas que aconteceram na sua família? Mas talvez você não teve problema nenhum de expor o que aconteceu na família dos outros, na casa dos outros, de falar dos outros, de expor os segredos dos outros, de contar o que você não deveria ter contado. Quando você poderia ter ajudado a cobrir erros, você expôs os erros. Quantas vezes você já ouviu que tudo que a gente planta, a gente colhe? Você planta deslealdade, você vai colher deslealdade. Injustiça, você vai colher injustiça. Fofoca, vai voltar contra você. Vai voltar contra você. Você difama alguém hoje, isso vai voltar contra você. Talvez você tenha mania de julgar a moral das pessoas. Qualquer coisa está falando da moral das pessoas, da vida das pessoas. Deus não te deu esse direito. Deus não deu. Alguém em confiança vem e conta conta algo para você. Na maior confiança do mundo, você conta para todo mundo. Você acha que Deus vai te abençoar desse jeito? Você acha que isso é justo? Não. Então está aí a resposta. Por quê? Que tantas coisas têm dado erradas na sua vida, na sua família, na sua casa, tanta frustração, tanta angústia, tanta solidão. Você sente uma angústia, uma falta de realização, de paz. É a sua boca. Igualzinho a boca do Cã trouxe problemas para ele e para a família dele. A sua boca vem trazendo problemas para a sua vida e para a sua família. É a sua boca. Deus está ali dizendo. Eu não sei o que está acontecendo. É a sua boca. Na sua boca você tem o vício da fofoca, o vício de falar, o vício de julgar. E você sabia que a gente julga os outros por aquilo que a gente é? Talvez você tenha uma mente muito pecaminosa, uma mente julgadora, maliciosa. Como você é capaz de fazer, você julga que todo mundo é capaz de fazer. E Deus está dizendo isso, está amarrando a sua vida e trazendo problemas graves para a sua vida. É a sua boca. Quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Deus está cobrando maturidade espiritual de você. Porque uma pessoa madura não age assim. Uma pessoa que realmente conhece a Deus tem um comportamento íntegro. E se você vive igualzinho o Cã viveu, você não tem sido íntegro. Integridade faz parte da vida do cristão. Um caráter íntegro. Quando uma pessoa é íntegra, ela não expõe as pessoas. Ela cobre as pessoas. Se crer e desejar, quiser orar comigo, preparar algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos.
Senhora Sandra, como era a vida espiritual da senhora antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida? Bom, em primeiro lugar, eu estava assim, não perdida no sentido de estar perdida, mas eu não sabia lidar com as situações que estavam ocorrendo, no sentido de não estar dando certo da forma que eu queria. Então eu estava me sentindo um pouco sem saber da forma como agir, o que fazer. E aí isso também me causa um pouco até uma certa tristeza, porque você imagina, você pensa que você está fazendo certo, mas quando o resultado não acontece, você fica imaginando o que eu estou fazendo de errado? Será que sou eu, não é? O que eu faço? Como que eu vou colocar em ordem se está errado? Então era nesse sentido que eu falo um pouco perdida. Até a chegada, então, ao Ministério Mudança de Vida, a senhora vivia uma fé sem resultados. E hoje, praticando essa fé que é liberada do altar, aqui no Ministério Mudança de Vida, como que se encontra a vida espiritual da senhora? Olha, hoje, para a honra e glória do Senhor, eu me encontro não só aprendendo a buscar, mas ao Senhor da forma que vem agradá-lo, porque antes eu buscava e tinha essa tristeza por não estar conseguindo acertar. E hoje não, hoje eu me sinto feliz, apesar de você tem que buscar, você tem que orar, você tem que fazer a sua parte para agradar ao Senhor e eu vejo o resultado. Então isso eu me sinto alegre. Então eu sei, vamos supor, vou para uma batalha, nossa, ir para uma batalha, mas eu sei que a minha batalha, o Senhor já está indo à frente e eu sei que eu vou ter uma resposta da forma que eu já sei que ela vai ser positiva. É como a palavra hoje veio, né? A senhora hoje tem convicção e não permite mais que o mal venha acusá-la de qualquer forma. Isso, não apenas o mal, mas como também a dúvida, que não deixa de ser o mal, né? Causando dúvida para te sentir fraca, te sentir, ai meu Deus, e agora? Não vou conseguir ou vou conseguir? Não, agora eu sei que eu vou praticar aquilo que está dentro da palavra, vou agradar ao Senhor e eu sei que Ele vai fazer com que os meios venham fazer com que eles venham ser certos. Bom, em primeiro lugar, eu vou falar hoje mais a respeito dos meus estudos, que era um desafio para mim. Então, logo que eu cheguei no ministério, até para terminar minha graduação, foi bem turbulento. Aí terminei a minha graduação, aí eu queria fazer uma especialização, tentava, não conseguia, porque as provas eram difíceis, aí eu fui, estudei, me esforcei, mas para a honra e glória do Senhor hoje, esse resultado externo é que eu consegui passar numa grande universidade concorrida. Então, estou fazendo hoje uma especialização na universidade que eu escolhi e o curso que eu escolhi. O que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora, que talvez está vivendo essa fé sem resultados, fica frustrada porque ela não alcança aquilo que ela almeja? O que a senhora tem a dizer para ela? Creia no Senhor, não desista, insista, porque a fé viva num Deus que é vivo, com certeza, é aquilo que a bispa fala. Se você faz, você busca, você está dentro da palavra, você está buscando certo, é impossível o Senhor não abençoar. Então creia em Jesus, que através de Jesus nós vamos conseguir vencer as nossas batalhas, porque o Senhor, a vitória já é garantida. Essa fé que é ministrada aqui no Ministério Mudança de Vida realmente foi um divisor de águas na vida da senhora? Foi um divisor, porque foi aqui que eu cresci, haviam tantas situações que às vezes são tão pequenininhas, né, que às vezes sem você estar atenta, você acaba se perdendo, porque você fica triste, ou porque as coisas não vão como você quer que elas realmente sejam, e você acaba até se perdendo num ponto às vezes até pequeno. Agora, você fazendo aquilo que é certo, buscando da forma correta, você com certeza você vai ter um grande resultado no Senhor e o nome dele vai ser glorificado. O nome do Senhor Jesus será glorificado. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco agora. Eu oro para que esta palavra, meu Deus, ilumine o entendimento dessa pessoa e ela consiga ver. Talvez a cegueira estava tão grande que ela não estava vendo nada.
E agora que ela veja, que tudo seja clareado, e que ela entenda, e que ela comece a mudar. Plantar uma semente de bênção na vida dela, porque talvez ela venha plantando uma semente ruim. Ela fala de tudo, ela fala da igreja, ela fala das pessoas, ela fala da família, ela fala dos vizinhos, ela fala do colega de trabalho, ela fala do marido, ele fala da mulher, fala dos filhos, fala de um filho para outro filho, fala dos netos, fala das noras, fala dos genros, vive falando das pessoas, expondo as pessoas. Eu não sei. E o Senhor está dizendo, guarda a tua língua, porque quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Talvez tenha dia que ela não suporta o tamanho da angústia, e é a boca dela. Porque a tua palavra deixa claro que toda vez que uma pessoa libera uma palavra errada, volta contra ela, é uma refeição que ela está servindo ela mesma. Ajuda essa pessoa a entender que o espírito de temor repousa sobre ela e que ela tome uma decisão de mudar completamente essa maneira de viver e trabalhar, moldar o caráter dela ao seu, andar em integridade, Senhor, andar em temor. Porque quem te conhece, quem tem temor, não vive assim. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber oração. Eu peço saúde mental, emocional, física e espiritual sobre cada um. Cubra todos com teu sangue. Que essa palavra mova com cada um. Mova a vida de cada um. Porque está aqui, ó. Os descendentes de Cã eram os ninivitas e filisteus e jebuseus e tantos zeus, Sodoma e Gomorra e tantas coisas, Senhor. Tantas coisas. Pessoas que não temiam. Descenderam dele pessoas que não temiam ao Senhor. Pessoas que não tinham temor. Ou seja, a família dele, os descendentes dele, não eram tementes, não eram reverentes, não eram corretos. E tudo começou com um passo errado que ele deu. Uma semeadura errada trouxe uma colheita de destruição, uma colheita maldita. Então que essa palavra entre com entendimento e temor na vida de cada um. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu peço abundância e prosperidade sobre todos. Desperta mais semeadores que nós precisamos. Mova mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje. Eu peço, Senhor, que o Senhor mova mais pessoas. Porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a plantar nesse programa, ela vai ser abençoada. Onde essa mensagem estiver chegando, que uma mudança radical esteja acontecendo, que o espírito de temor esteja chegando também. Eu peço a tua bênção sobre todos e dou a eles a minha bênção. Em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449. Celso Garcia 777 no Brasil, onde eu fico e onde vou estar hoje, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. E vou esperar por você. Amanhã teremos uma única reunião às 9h, mas sexta-feira todas as reuniões, sábado também, domingo, batismo. E quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Faça uma aliança com o Senhor Jesus. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.